Oi, Ana. Oi, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Fernanda. Sou uma geminiana. Gosto muito de estar com as pessoas. Sou enfermeira. Trabalho há 10 anos no mercado, no hospital, né? E estamos aí para contar nossa história. Muito bem. Fernanda Tei, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E a gente vai iniciar nosso programa, como quase já é tradição isso, perguntando a você como foi tua infância, né? Se a sua infância foi já uma infância voltada para essa questão da espiritualidade, sua família. Conta um pouco para nós. Bom, Marcelo, fiquei refletindo muito, né? Porque eu já acompanho vocês. Claro, é a nossa fiel seguidora aqui. E aí eu já imaginei você me fazendo essa pergunta, né? Então, fiquei muito pensativa, porque desde que eu me conheço por gente, eu acredito em Deus, né? E isso independente da crença dos meus pais, assim, né? Os meus pais na infância sempre colocaram que a gente era católico, mas não íamos à igreja, não me lembro frequentando a igreja quando muito nova, né? A partir da catequese, aí sim. Aí eu me lembro meus pais frequentando mais a igreja, eu participando mais, né, da igreja católica de modo geral, mas nunca me encaixei muito naquilo, né? Frequentava como se fosse uma aula de escola, assim, que eu não queria muito participar. Eu tava ali porque eu era obrigada, né? Que tinha que acordar cedo no domingo de manhã e, poxa vida, eu tinha acordado cedo a semana inteira, né? Mas fiz a catequese, primeiro Eucaristia, fiz mais pra frente, peguei mais amizade com as pessoas da minha idade que tinham na igreja, né? Que era, na verdade, uma comunidade mesmo. E aí fui adentrando na comunidade, fazendo mais parte da comunidade. Fiz crisma, né? É interessante que na casa onde eu morava com os meus pais, as minhas primas eram minhas vizinhas. Então era assim, se uma esquecia, a outra passava na casa da outra para lembrar, né? Tipo, vamos, hoje é dia de crisma, assim. E foram 2 anos muito legais, né? Participei bastante, assim, tinha bastante atividade, tinha excursões. Mas se eu falar para você que eu absorvi da espiritualidade, daquilo, pouco, assim. Não foi muito absorvido por mim. Eu não me lembro muito de ter, nossa, isso aqui mudou minha vida. Não me recordo muito disso, né? Mas chegou um ponto da minha vida onde eu sentia a obrigação de ir nos domingos à missa, né? Sempre uma obrigação, sempre uma obrigação. E aquilo chegou um ponto lá para os meus 17, 18 anos, eu não quis mais participar porque eu assistia a missa, eu não participava dela, eu assistia mesmo e não me dava respostas, né? As respostas que me indagavam, do tipo, tá bom, depois da morte vem o quê? Né? Do tipo, da onde surgiu a vida? Da onde surgiu o ser humano? E em forma de espírito, não existe comunicação da espiritualidade conosco, assim, né? Eram perguntas onde, dentro da igreja onde eu participava, não eram respondidas. Então, eu rompi um pouco com isso, assim, e fui atrás do espiritismo, porque eu achei que aquilo ia sanar as minhas dúvidas, né? E aí, primeira coisa que eu fiz não foi buscar um centro espírita, foi buscar o Livro dos Espíritos, né? Já tinha internet naquela época, eu não sou tão nova assim. Mas já tinha internet. Mas já tinha internet, e fui buscando na internet, né? As dúvidas que eu tinha. E aí, li o Livro dos Espíritos, e aí deu como se fosse uma clareada, assim, na minha cabeça. Despertou muito a ponto de eu já saber as respostas que tinham ali. Então, eu achei aquilo muito interessante. Falei, nossa, como é que... Eu tenho muita dificuldade de leitura, né? Por minha preguiça mesmo, não foi? Meu pai sempre foi um leitor nato, sempre quis colocar vários livros para eu ler, e eu nunca quis aquilo, né? Mas este livro em especial, eu li assim,
muito fácil, muito rápido, eu já sabia as respostas que tinham nele. Então aquilo me deixou meio intrigada, né? Da onde eu já sabia isso? E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida e eu fui fazer uma caminhada uma vez com a minha mãe, perto da minha casa, ali no Tremembé. E aí a gente decidiu passar por uma rua, assim. Uma rua que nem era tão... Aleatória, né? E aí, no começo da rua, tinha um centro espírita, uma casa, assim, muito pequenininha, um portão muito pequenininho, mas que estava aberto, assim. Aí eu bati o olho na placa, os horários que tinham de sessões, né? E eu falei, por que não, né? Eu tinha sempre muita vontade, mas eu sempre fui muito mais tímida, assim, não sou uma pessoa de me jogar para as coisas, né? Então, fiquei passando naquela rua uns 3 dias, assim, para conseguir ter essa coragem de ir, né? E aí, as sessões eram sempre à noite. Fui numa quinta-feira à noite, que por acaso era o dia dos médiums, né? E fui lá participar, tudo. O pessoal sempre foi muito receptivo. Eu falei que era a minha primeira vez. Nossa, eles mostraram o centro inteiro. Mostraram que eles fazem, até hoje fazem, né? Ações de entregar comida. Sim, sociais, né? Pros sem-teto, né? Eles entregam ali mesmo, ali perto. Porque eu acho muito fácil você ir lá no centro e entregar, né? Porque lá tem um monte, né? Você precisa ver o que tem ao seu redor, na realidade. E aí, ela foi me mostrando, tinha uma biblioteca gigante. Ela falou, olha, esses livros todos são doados, você pode pegar o que você quiser. Só anota aqui, né, pra você devolver, só pra gente ter um registro. E aí, iniciou a sessão, tudo. E eu falei, nossa, o que deve ser essa mesa aí, né? Porque até então não tinha ninguém na mesa. E aí... Olha, agora vai ser... Porque sempre tem como se fosse uma palestra, né? Antes, tá? Um momento educacional antes. Isso eu achava muito legal, assim, né? Cada semana tinha um que falava. Não tinha, pressão, assim, né? Eles trabalhavam muito com livros dos médiuns, né? Então, olha, semana que vem nós vamos ler tal coisa. E aí você podia estudar em casa, se você tivesse esse livro, você podia estudar em casa e participar da roda. Ou não, ou ficar só ali observando e aprendendo e absorvendo aquilo, né? Ali eu aprendi muito, né? E aí depois tinha a parte prática, onde vinham algumas mensagens. E aí gostei muito daquilo, né? Mas quando chegou a minha vez de ir pra mesa, aí eu fiquei muito insegura, né? Porque eu falava assim, tá bom, e se não for um espírito tão bonzinho assim que vem falar, e aí, né? O que eu vou fazer? E se dominar meu corpo? E se, né? Pura inocência, assim, pura falta de conhecimento mesmo. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Ali eu tinha... Acho que eu fiquei lá dos 18 até uns 20 anos, assim, eu frequentei pouco até, né? Mas não era toda semana que eu conseguia ir, porque enfermeira, plantões, né? Não era toda semana que eu conseguia participar. Então, foi mais ou menos por isso. E aí, comecei a namorar com meu marido hoje, o Ricardo, e ele me apresentou a ordem, né, da qual eu faço parte hoje, onde eu senti essa segurança, assim, né? Onde eu senti que a espiritualidade, são vários caminhos que Deus oferece para você chegar até Ele, né? Não necessariamente um, ou aquele, ou determinado, ou não. Então, ali eu me encontrei, assim, ali é o meu porto seguro. Acho que as coisas são realizadas ali dentro, trabalhadas com muito conhecimento, com muita calma, com muita responsabilidade, né? Não que no centro espírita não tinha, talvez eu não estava preparada para aquilo, né? Tanto que nada lá era forçado, assim. Mas não me via tão preparada, assim, né? Então, mais ou menos foi essa minha caminhada, assim, muito breve.